Olá pessoal, vamos agora conhecer os regimes aduaneiros especiais. O que são os regimes aduaneiros especiais? Os regimes aduaneiros especiais são as exceções às cobranças de determinados tributos. Então, são alguns tipos de operações onde são isentos, são suspensos a cobrança desses tributos, até para facilitar alguns processos ou de exportação ou de importação. Vamos lá, existem 3 categorias desses regimes aduaneiros. Eu tenho o regime aduaneiro comum, que é o da regra geral, que é cobrado os impostos. Então, regime aduaneiro, quando entra o produto, então em cima desse produto tem vários valores de tributos que incidem sobre ele. Os regimes aduaneiros especiais, que são essas exceções às regras que permitem o ingresso ou a saída de mercadorias do território aduaneiro, do território nacional, com isenção, suspensão ou restituição de tributos. E os regimes aduaneiros aplicados a áreas especiais. O que são isso? São alguns regimes que atendem determinados produtos que são fabricados ou empresas que estão em determinados locais ganham determinadas isenções, como por exemplo na Zona Franca de Manaus, em áreas de livre comércio, que é a ALC, e zonas de processamento de exportação. Empresas que se encontram nesses locais conseguem determinadas isenções. Então aí a gente chama os 3 tipos, ou categorias de regimes aduaneiros especiais, ou de regimes aduaneiros de forma geral. Vamos conhecer agora os regimes aduaneiros especiais. Nós temos o trânsito aduaneiro. O que é o trânsito aduaneiro? Para você retirar uma mercadoria do porto, do aeroporto, sem pagar os impostos, só existe uma forma. Você precisa retirar essa mercadoria, por exemplo, para sair de um porto ou de um aeroporto e ir para um entreposto, um armazém alfandegado. Para transitar com essa mercadoria, a empresa que vai fazer esse transporte, a transportadora, precisa ter autorização para emitir o DTA. O que é o DTA? Declaração de Trânsito Aduaneiro. Então, nesse documento, que ela vai ser, de certa forma, vistoriada, acompanhado esse trânsito pela Receita Federal. Então, ela vai dizer que vai tirar uma carga, por exemplo, do Porto de Suape e levar para o recinto alfandegado que fica no Cabo de Santo Agostinho. Então, para fazer isso, ela vai ter que entrar no sistema da Receita, pedir essa autorização especial para tirar essa mercadoria e levar para um outro recinto, que esse recinto também está sob o controle da alfândega, ou seja, da Receita Federal. Então, a mercadoria não vai ser vendida, não vai ser entregue ao importador, mas sim transitar de uma zona primária, de uma zona alfandegada para uma outra zona alfandegada. Pode ser de um porto para outro porto, de um porto para um recinto alfandegado, de um porto para um aeroporto, onde tenham essas áreas controle da alfândega. Tá? Outro regime muito conhecido é a admissão temporária e a exportação temporária. São outros 2 regimes bem interessantes. Como funciona a admissão temporária? Como o nome diz, você admite a entrada de um determinado produto por uma temporada, por um determinado período. Ou seja, as mercadorias entram no país, só que elas não vão ficar no país. Elas estão temporariamente no país, em trânsito pelo país. E aí elas depois sairão novamente, então elas não serão comercializadas. Quando acontece isso, é muito comum esse tipo de regime aduaneiro especial acontecer em grandes eventos. Por exemplo, um show internacional, um evento como a Fórmula 1. Imagine que num show de um grande ídolo, uma Madonna, um U2, um desses grandes artistas internacionais, ele traz todos os equipamentos, a parte de iluminação, som, tudo isso eles trazem do exterior. Imagine que, como ele traz, ele está importando. Mas se ele está importando, imagine que se cada país que ele fosse montar um evento desse, pagasse determinados tributos do país
Aqui no Brasil, por exemplo, seria quase que impossível a gente ter um show desse. Se para montar todo aquele cenário, toda aquela estrutura de som, de áudio, de vídeo, né, de tecnologias que eles trazem, tivesse que pagar todos os impostos, ninguém realmente viria ao Brasil para poder fazer um show. Então, ninguém viria ao país para fazer um determinado show se tivesse que pagar tantos impostos assim. Outro exemplo muito fácil de entender como funciona esse processo de admissão temporária ocorre na circulação dos equipamentos e todos os carros das escuderias da Fórmula 1. Porque o que acontece? Eles entram e saem de países, entram e voltam. Então, por exemplo, no Brasil, eles entram no regime de admissão temporária. Então, os produtos, os equipamentos, todos os carros vão passar para o Brasil, vão entrar no país, mas não vão ficar aqui, vão ficar por um determinado período e depois eles vão ser exportados novamente, eles vão sair do país. Então, para que eles não paguem nem na entrada nem na saída tributos, eles precisam, quando a empresa que está trazendo o evento, entrar na Receita Federal e solicitar um regime especial de admissão temporária. O outro, bem parecido com esse, é o exportação temporária. Como funciona a exportação temporária? É o inverso. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma exposição de arte, levar alguns produtos para o exterior, e esses produtos não vão ser comercializados no exterior, eles vão para um determinado evento, eu tenho que, ao sair, entrar com o regime de exportação, com a solicitação da Receita e a explicação que destes produtos estão saindo para um determinado evento, vão passar um período no exterior e depois regressarão ao Brasil. Se isso não acontecer, se eu não fizer essa solicitação de exportação temporária, vai complicar, você vai exportar, às vezes tem algumas isenções para exportar, esse produto vai sair. E aí quando voltar, aí a complicação ainda vai ser bem maior. Porque como você não disse que esses produtos estão saindo para esse determinado evento, quando voltar você vai ter que pagar todos os tributos em cima desse produto, como se você tivesse comprado o produto lá fora e estivesse trazendo para o Brasil. Tá? Isso acontece muito, por exemplo, se você vai fazer uma exposição de arte. Você pega aqui o Museu do Nordeste, vai levar os produtos e as peças, os quadros de artesãos ou de artistas do Nordeste para uma exposição nos Estados Unidos. Então, esse produto vai e volta, não vai ser comercializado lá. Então, tudo isso tem que ser informado na Receita antes de sair do Brasil, ok? Vamos para os próximos regimes. Entreposto aduaneiro. O que é um entreposto aduaneiro? É um regime especial que permite na importação e na exportação o depósito de mercadoria em um determinado local com suspensão de pagamento de tributos sob o controle fiscal. Como funciona isso? Então, significa o seguinte, que eu vou pegar esse produto e vou armazená-lo em um determinado local antes de importar ou antes de exportar, sem pagar o determinado tributos ou impostos mesmo para exportar ou para importar. Então, ele vai ficar ali por um determinado período, mas eu ainda não vou retirá-lo, não vou usar, mas ele está só armazenado num determinado local. Esses entrepostos é muito comum você ver isso próximo, né, em armazéns próximos aos portos, aos aeroportos, que tem isso aí, podem passar às vezes 2 anos um produto lá armazenado, ainda não é nacional e ainda ou então também não foi para o exterior, mas está ali nesse regime especial. Outro comum é o depósito alfandegário certificado, é o DAC. É um regime que permite a realização de exportação sem transferência imediata da mercadoria para o exterior. Ué, como funciona isso? Funciona da seguinte forma, acontece às vezes com alguns equipamentos, alguns produtos assim. Se eu tenho um produto que ele vai para o exterior, ele deveria ir para o exterior, vou vender esse produto, ele vai ser montado, por exemplo, com partes e peças de uma máquina, de uma determinada indústria. Então, ele produz uma parte aqui, ela precisa ir para o exterior para ser anexada uma outra parte dessa peça
para depois voltar para o país e ser uma peça final. Então, ele precisa dessa consolidação. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma operação virtual de exportação, porém, essa mercadoria vai estar depositada nesse depósito alfandegário certificado. Então, ela vai virtualmente sair do país, mas ela não saiu. Quando chegar o outro produto, né, a outra peça, ele vai, importa essa outra peça, faz o procedimento, anexa, e aí sim, aí eu vou trazer esse produto de volta para o país, ou vou exportar esse produto, tá? Novamente. Outro regime muito usado na maioria das indústrias do país é o regime de drawback. Como funciona esse regime? O drawback é um regime especial para isenção ou suspensão ou restituição de tributos no caso da aquisição de matéria-prima para um determinado produto que vai ser produzido e posteriormente exportado. Como funciona isso? Então, eu tenho uma determinada indústria, por exemplo, de embalagens. E essa indústria de embalagem precisa de uma matéria-prima que para fabricar essa embalagem que não é produzida no Brasil, ou que eu preciso importar, na verdade, esta mercadoria de um determinado país. Então, esse produto, essa embalagem vai ser produzida, mas ela não vai ser usada no mercado nacional. Eu vou pegar essa embalagem e exportar para um cliente meu que está no México, nos Estados Unidos, na Europa, em um país. Então, para eu produzir essa embalagem, eu preciso da matéria-prima importada. Então, eu entro na Receita, faço uma solicitação à Receita de um regime especial de drawback para importação de determinada mercadoria. E aí, essa matéria-prima que eu estou importando, ela pode ser isenta de cobrança de imposto. Eu posso solicitar a suspensão ou a restituição. O que é a suspensão? Então, eu importo, isenção, ela entra sem pagar imposto nenhum. Suspensão, ela é importada e aí a cobrança é suspendida. O que significa a cobrança é suspendida? A Receita está monitorando o que vai ser feito com essa matéria-prima. Então, não é cobrado. Se depois você produziu o produto, confirmou que esse produto agora vai ser exportado, 100% da matéria-prima que você usou foi utilizada para a produção daquele produto e esse produto foi exportado agora. Aí não é cobrado. Mas se daquela matéria-prima que você importou, 50% você usou para um produto que vai ser exportado e 50% você usou aquela matéria-prima para um produto que vai ser vendido no mercado interno. O que vai acontecer? O tributo que estava suspenso vai ser pago de 50% pela quantidade que você vai exportar, que você vai ficar no mercado interno. A quantidade que vai ser exportada, ele não vai ser cobrado. Então, você vai pagar a metade, porque a metade daquele imposto, da quantidade daquela matéria-prima que você importou, ela foi usada no mercado interno. Se ela foi usada no mercado interno, ela não tem essa isenção, porque o drawback é exclusivo para matéria-prima que serão utilizadas para a produção de produtos que serão exportados. E restituição é quando você importa, fabrica, exporta e depois vai pedir para a Receita, olha, aquele produto, aquela matéria-prima, que eu digo produto porque às vezes pode ser produtos semi-acabados que vão entrar num processo de produção para se transformar num outro produto. Então, aquele produto eu usei para exportação, para fabricar um produto que foi exportado posteriormente. E aí você solicita a restituição do que você já pagou à Receita Federal. O drawback tem uma outra modalidade hoje em dia que para facilitar ainda mais o incentivo que as empresas produzam para a exportação, que é chamado drawback integrado, que ele permite não só a suspensão de tributos de produtos ou matérias-primas em geral que sejam adquiridos no mercado externo, mas também no mercado interno. Se eu compro uma matéria-prima aqui, mas eu vou produzir um produto
que usando essa matéria-prima que ele será exportado, eu posso solicitar também a isenção dessas cobranças de imposto ao governo federal. Bom, falamos aqui os principais regimes aduaneiros especiais, que são as exceções às regras na cobrança dos tributos na importação ou na exportação. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.